Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com você é Eduardo Macedo e estou junto com o Eduardo Alcântara para que a gente possa começar um bate-papo de um estudo bíblico para compartilhar nossas visões, as visões teológicas e quem sabe compartilhar um pouco do que a gente já tem aprendido e poder crescer juntos, eu, você e você que está aí nos vendo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Eduardo e Eduardo. Então, Eduardo, é exatamente isso, né? Para o pessoal que está em casa, eu acho que, não acho, né? Eu tenho certeza que as pessoas, elas param para ouvir quando a gente traz, né, falando em estudo bíblico, algo que seja contextualizado, algo que seja explanado, explicado de forma sem pressa, Sim. Né? E é esse o nosso objetivo aqui, é falar sobre os textos bíblicos, sobre os livros de forma bem profunda, né? De uma maneira que a gente possa agregar na vida espiritual das pessoas. E eu imagino assim, Eduardo, as pessoas fazendo, às vezes, lavando uma louça, fazendo almoço, dirigindo, né? Hoje a tecnologia ela tem um alcance muito grande, e ouvindo, né, tudo aquilo que a gente vai estar aqui falando. Legal, e a nossa proposta para você que está acompanhando é um bate-papo. É profundo, mas sem ser muito técnico. É para que todas as pessoas que estiverem nos ouvindo consigam entender. Acompanhando, você pode pegar sua Bíblia no seu celular e a gente vai conversar bem tranquilo. Você pode deixar sua pergunta, sua dúvida, porque a nossa ideia também não é polemizar. A nossa ideia é conversar a respeito, aprender um com o outro e aprender junto com você. E no dia de hoje a gente vai começar uma trilogia sobre o livro de Abacuque. Com certeza o livro mais difícil de ser achado na Bíblia. Qualquer gincana bíblica de retiro ou de passeio bíblico, se tem para procurar um texto, Abacuque estará nessa gincana. E quem que foi esse homem, né? Quem Exatamente. foi Abacuque, né? E o que ele fez e o que Deus fez. Então, tem muita coisa boa para a gente extrair desses capítulos, né? Desse livro de Abacuque. Legal. E hoje a gente vai falar sobre Abacuque 1. Nós não temos limite de horário, né? E a gente vai falando, e se precisar no vídeo 2, a gente pode até fazer. E a gente trouxe algo resumido, porque apesar de ser apenas um capítulo, tem muita coisa para falar. Então vamos lá? Então, Abacuque capítulo 1. O primeiro tópico é o seguinte: Abacuque está desesperado pela aparente inatividade de Deus em relação ao pecado do povo de Judá. E aqui ele mostra que ele é gente como a gente. Uhum. Ele está vendo todo aquele problema, todo o afastamento do povo escolhido por Deus, se afastando do Deus que o escolheu, e ele tá, eu gostei dessa palavra, desesperado. Uhum. O texto diz assim, quero ler alguns versículos aqui, e justamente é isso que você falou, né? Abacuque 1:1 diz assim: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me entenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Ainda o 4. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Eu já acho que, né, já vejo ele como um cara bem ousado, né? Ter um diálogo, uma conversa, ir até Deus com essas falas, né, é até chocante, né? Sim. Mas ele foi valente. A gente pode usar, né, um desespero corajoso. Porque às vezes as pessoas se desesperam em meio à dificuldade e elas simplesmente se escondem.
Sim. E ele tece palavras fortes, profundas e é aquela coisa assim, Deus, eu tô te servindo, eu sou teu filho, eu tô contigo. E aí? Eu gosto muito desses personagens do Antigo Testamento, e Abacuque, um dos profetas. Sim. Ele mostra essa ousadia, essa intrepidez que algumas pessoas gostam de dizer, de chegar diante do Pai, diante de Deus e falar assim, Deus, olha, eu sei que eu não posso entender a sua cabeça, o que você está querendo fazer, mas olha eu aqui. Olha eu aqui. Eu sei que o Senhor é amor, eu sei que o Senhor é justiça, mas eu sei que o Senhor é um Pai amoroso. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E eu acho que o ponto interessante é que ele não estava chegando diante de Deus para pedir nada apenas para ele. O nome Abacuque lá na raiz, no original, depois a gente pode até explorar bastante essa questão dos originais, é abraço, né? Sim. Abraçar, né? E Abacuque estava fazendo isso, né? Ele estava abraçando o povo, né? Ele estava abraçando o seu povo, mesmo sendo um povo pecador e que estava desagradando a Deus. Abacuque ainda estava fiel a Deus, né? Permaneceu fiel, estava se apresentando diante de Deus de uma maneira digna, né? Mas ele levava a dor, né? Da injustiça, dos poderosos, dos maus sobressaindo sobre os bons, sobre os mais frágeis. E é interessante que em todo o livro, a gente vai ver isso aí, tem bastante tempo, a gente vai ver que se assemelha muito com os dias de hoje. Né? E são 2.600 anos, 2.700 anos que se passaram, né? Desde que essa história aconteceu. Mas a gente vê é muito atual, né? É um livro muito atual. Até porque eu sempre penso, e nas leituras eu vejo, o ser humano, ele, na sua raiz, na sua essência, ele não mudou nunca. Ele muda num conforto, numa maneira diferente de pensar, na tecnologia, mas quando vem para a parte visceral, para a parte de sobrevivência, ele sempre vai ter quase que o mesmo reflexo, quase que o mesmo comportamento. O instinto é o mesmo. O instinto, né? É o mesmo. Do ser humano, do ser homem, né? Do ser humano mesmo, né? Exatamente. Se separar de ser um humano. O comportamento humano. De não querer mostrar ser um herói ou nada disso. Aqui eu vejo uma humanidade, ele mostrando... Muito extraordinário. É assim, olha Deus, se você não entrar, eu não sei o que vai ser. A transparência é muito louvável, né? Digna de ser imitada, eu diria. Sem aquela coisa assim, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Não, Senhor, é direto. Tá doendo, e essa dor só o Senhor que pode resolver. Vamos pensar aqui agora no 2. Abacuque questiona Deus sobre como ele pode permitir a impiedade e a injustiça em Judá, enquanto ele, né, Deus, permanece inativo. Se a gente fosse dar uma traduzida nesse tópico, ele fala assim, Deus, você está vendo toda a maldade que está acontecendo com pessoas inocentes. Como que o Senhor fica quieto? Como que o Senhor está parado? E essas, com certeza, você já teve alguma pessoa cética ou um ateu que te fez essa pergunta. Se Deus é amor, como que ele pode ficar parado, né? Inativo diante da impiedade e da injustiça? Exatamente. Só que aí a gente vê o quê? Né? Eu vejo que Abacuque estava equivocado neste momento, né? Porque Deus não estava inativo. E aí entra de novo, né? A gente pode aplicar o nosso dia a dia, a nossa vida com Deus, né? Às vezes nós queremos uma resposta imediata e ainda escolhemos a resposta que queremos, né? O tempo, a resposta, mas, né, a gente vai ver isso ao longo, a gente vai perceber que Deus nunca esteve inativo, né? Deus estava presente a ponto, né, de posteriormente respondê-lo. E aí a gente vai ver que respondeu de uma maneira que não era o que ele esperava. Isso é interessante, né? Porque se Deus é onipresente, não tem como ele não estar presente. Não tem como ele não estar vendo. Se ele não está respondendo, não significa que ele não está agindo.
Isso é muito interessante a gente pensar, porque eu concordo com você, o lado equivocado da plena humanidade do profeta. Sim, total. Porque a gente E que nós cometemos igualzinho a ele estava cometendo, né? Nós não somos isentos. Sim, nós somos humanos. Exatamente. Porque, veja só, você está ali, você serve a Deus, vamos trazer para o nosso dia. Você está indo para a igreja toda semana, direto, e vem um problema grave, você fala assim, poxa Deus, porque a gente tem um senso natural de merecimento. Se eu estou fazendo por alguém, essa pessoa tem que me retornar da maneira que eu gostaria. Só que, às vezes, as lições de Deus, na maioria das vezes dela, elas transcendem o nosso entendimento humano. Porque ele não estava inativo, ele não estava ausente, ele estava presente e agindo, só que da maneira divina. Não é da maneira como o profeta gostaria que ele agisse. Sim. Até porque eu imagino que Abacuque falou assim, poxa, tem pessoas inocentes, tem pessoas bondosas, tem pessoas que não merecem. Mas quem é um homem para poder olhar para um outro ser humano e ter essa convicção de que essa pessoa não está passando por uma prova que Deus está permitindo para o crescimento dela? Com certeza. E ele estava no meio de vários problemas, né? Os problemas sociais, políticos, crises, né? Das mais variadas, e ainda coloca no meio de todo esse pacote a imoralidade, a infidelidade do povo, o distanciamento, o esfriamento, enfim, né? E se você me permite, eu quero ainda continuar a leitura, que daí eu acredito que vai acrescentar para o que a gente já vai falar no 3, o texto, né, no verso 5, a gente lê até o 4, e diz assim: o Senhor diz ao seu povo, né, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis, até o verso 7. Caramba. Imagina, né? Você tá lá esperando uma resposta e vem uma resposta parecida com essa. É mais ou menos Deus falando. Eu vou soltar um pitbull aqui, né? Vou entregar vocês a um grupo de maldade. Que é profissional nisso. Diz aqui, os babilônios, eles eram profissionais da maldade. Estou atiçando os babilônios, né? Aqueles que estão sempre... Aquele povo cruel que está sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar. É como se realmente soltasse assim uma fera selvagem e ele está disposto a percorrer, seja qual distância for, para conquistar aquilo que é do outro. Tamanha crueldade de um povo desse. E esse é um paralelo com as 10 pragas do Egito. Foi o próprio Deus que permitiu as pragas, mas naquela época as pragas foram para os egípcios. Agora, a praga, entre aspas, seria para o povo de Deus. Uau. Né? Prosseguindo aqui nesse terceiro tópico, Deus responde a Abacuque, revelando seus planos para punir Judá, usando a Babilônia como instrumento de julgamento. A gente já falou um pouco sobre isso. O texto resume, né? O texto resume muito bem. E aqui mostra que realmente Deus queria julgar o povo através da régua dos babilônios. Uau. Quer dizer, olha que interessante isso aqui. O povo que estava na mão de Deus, que se distanciou porque quis, não foi porque Deus quis. Exatamente. Você não quer estar nas minhas mãos? Não quer estar na minha presença? Então eu vou jogar você na mão dos babilônios. Então, porque na mão de alguém vocês vão ter que estar. Até porque é sempre assim. E nada aconteceu do dia para a noite, né? Sim. Provavelmente aquilo se persistia já por um bom tempo. E deve ter sido avisado. Foi avisado várias vezes por meio de outras pessoas. E aquilo que eu sempre penso, e a gente pode falar aqui, não tem. A gente vive um jogo do bem e do mal. Se eu não estou não existe a coluna do meio, não existe a isenção.
No plano espiritual e bíblico não existe o meio. Ou você está na mão de Deus, ou você está na mão do inimigo. Não tem. Ou é quente, ou é frio, o morno é vomitado. É sim ou é não. Ou é sim ou não. E o grande erro que eu vejo nos nossos dias é muitas pessoas que se dizem cristãs convertidas acreditarem que existe o meio termo. Aí a gente vai ver a disseminação de novas religiões que têm roupagens cristãs. Eu falo novas religiões porque não consigo identificá-las como uma religião cristã, que tem a doutrina como centro, a palavra como centro, e aí nós vemos as aberrações por conta de uma teologia fraca, músicas ruins, e que produzem uma geração semelhante. Com o homem no centro de tudo. Exatamente, que está justamente nesse meio termo, né, de que paz e amor e tá tudo bem, né? Isso não é religião cristã, isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, um estilo hippie de viver, talvez, um good vibes, né? E aí, claro, a gente pode entraríamos em várias questões, mas o que a gente está falando aqui é que esse Deus que se apresenta a Abacuque não é esse Deus do meio termo. É só você olhar as respostas que ele dá. Isso aqui é a Bíblia, não é a gente que está falando. E isso é muito interessante que a gente vai ver ao longo da história. Eu não quero dar um rei para vocês, eu quero ser o rei de vocês. Sim. Vocês querem um rei? Não querem estar na minha mão? Então vão ficar na mão de Saul. Sim. Olha, eu não quero que vocês se afastem de mim, não quero que vocês adorem o bezerro de ouro. Vocês querem adorar o bezerro de ouro? Vocês querem se afastar de mim? Então vocês saem de Canaã, da terra prometida, e vão para o Egito. Olha, eu quero trazer vocês na minha mão e trazer vocês de volta do Egito para Canaã. Não adorem o bezerro de ouro. Vocês querem adorar o bezerro de ouro? Então fiquem 40 anos aí e morram. É claro que eu já ouvi assim, mas como Deus parece birrento. Não, gente, isso aqui é interessante de pensar. Deus não é birrento. Ele só tem princípios. Sim. E desde o princípio, porque ele é Deus, é assim. Aqui na minha mão, na mão de Deus, né? Estou usando essa alusão. Na mão de Deus tem a melhor escolha, o melhor caminho, mesmo que tenha dificuldade, prova, tenha lutas, mas é o melhor caminho, porque na minha mão vocês estão seguros e eu vou te guiar até o final da sua jornada. Sim. Quando você sai da minha mão, você não vai ficar à deriva, você vai para a mão de uma outra força. E isso tem que ser claro. E o ser humano, quando ele pensa que ele está no meio do caminho, é porque ele já está na mão da outra força. Exatamente. Esse ponto 4, Abacuque fica perplexo com a resposta de Deus e questiona a justiça de usar uma nação mais ímpia para punir outra nação menos ímpia. Então aqui Abacuque ele é usado 2 vezes, ou elevado ao quadrado, para querer questionar as formas de agir ou de ação de Deus. Vou ler mais um pouco do texto, então. Sim. Os seus cavalos são mais rápidos, ainda falando sobre o povo babilônico, né, descrevendo ali. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados. Eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia quando se joga sobre o animal que ela está caçando. E olha que interessante como mostra essa perplexidade e esse desespero. O animal mais rápido terrestre é o leopardo. Sim. Nenhum animal chega tão perto dele. Eu assisto às vezes com a minha filha já. Existe uma série lá, tem uma série de um zoológico bem legal em Columbus, ou Colômbia, eu não lembro agora. E aí eles criam muito leopardos, os filhotinhos, eles são especialistas nisso. Então o leopardo macho adulto pode chegar a 90 km por hora. Um carro. Sim. Velocidade acima da média, inclusive. Claro, quando diz pode chegar, não estou falando que todos chegam. Pode chegar um espécime lá especial e tal. E os cavalos, não. Se você pensar que um corredor da maratona ele chega a 34 km por hora, né? A gente tem que pensar também na constância.
um animal que corre a quase 90 km por hora, um cavalo desses de porte de guerra, ele é muito rápido, mas mostra nessa fala de Abacuque que ele já estava assim, Deus, meu Deus, ele exagera, ele usa uma hipérbole, olha, eles são mais rápidos que os leopardos. Por conta da natureza dele de poeta, né, e a gente pode falar um pouco sobre isso, realmente. E aí vai falando sobre isso, né, os soldados avançam ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos. São mais numerosos do que os grãos de areias da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus senão a sua própria força. E essa era a profissão deles. Não, e olha só a descrição, né? Um filme de terror aqui, de suspense, descrevendo quem eram os babilônios. Eles eram terríveis. E olha que interessante, os que foram escolhidos por Deus para fazer um trabalho de vamos acordar, de disciplina, né? Vamos se mexer, de ser disciplinado. Sim. Meu Deus. E a gente está vivendo um momento, né, onde se fala muito que Deus é amor e que se tiver disciplina, se for difícil, se tiver obstáculo, Deus não está ali. Aí você lê um texto onde Deus prepara o grupo mais treinado, que só vive para aquilo. Eles vivem para atormentar a potência da época mundial. Sim. Né? E esse grupo de cavaleiros, eles eram treinados desde criança para isso. O trabalho deles era esse, não era fazer outra coisa. Eles não faziam um recorte com aquele filme 300, né? Que ele se junta com outros povos e ele fala assim, você o que faz lá? Eu sou marceneiro, eu sou carpinteiro. E aqui, tem algum marceneiro? Não. Quem é que é guerreiro? Todo mundo é guerreiro desde que nasceu. E aí vai mostrar pessoas que são perseguidores, conquistadores, profissionais. Né? Então a descrição do povo babilônio é de você se assustar, realmente, né? E por isso, né, voltando ali no 2 ainda, vai dizer que Abacuque ele estava em desespero, ele estava perplexo, ele estava desesperado, ele estava, eu diria, até mesmo perdido, dizendo, e agora? Como assim? Né? E voltamos a falar sobre isso, né, das semelhanças do Abacuque com a gente hoje, né? A gente também questionaria Deus. E a gente questiona Deus e faz as mesmas perguntas. Poxa, eu trabalho, eu ralo, eu faço as coisas corretas e às vezes não vai, ou eu estudo, eu me aplico e não passo no concurso, ou eu sou um excelente pai de família, uma mãe de família, e às vezes parece que as coisas não estão bem, ou enfim, né, usando exemplos aqui, justamente por isso, porque muitas vezes nós queremos a resposta imediata, queremos a resposta que seja favorável a nós, aquilo que nós queremos ouvir, né? E você falando ainda sobre isso, por isso, né, o grande número hoje de apóstatas, né? É bíblico e está cada vez mais evidenciado. Hoje a mídia traz essa projeção, né? Ela mesma está tratando de mostrar quem são os apóstatas da sua própria fé. E a igreja que mais cresce no Brasil também é a igreja dos desigrejados. Exato. Mas você falando me deu assim... Que é um passo para a apostasia. Sim. Né? Me deu E querido, se você tá no Desigrejados, a gente não falou isso porque quer te machucar. Não, e é aberto, né? Os comentários estão lá, sendo comentários que discutam a doutrina da palavra que nós estamos falando aqui, a gente não se importa. Com certeza. Né? E a gente tá aqui para falar com todo mundo. Com certeza. Mas olha, quando você estava falando, alguns vão chamar de insight, mas eu vou dizer daquele mover, né? Quando o Espírito Santo te sopra algo. Que você falou das pessoas que ficam assim, poxa, eu trabalho, eu tô abrindo um negócio, tô me esforçando. Sim. E aí eu vou usar o exemplo que a gente tá dando aqui, mas será que a gente tá na mão de Deus? Pois é.
Será que aquilo que ele sonhou e projetou já falou para mim, para você e para você que está aí? Será que a gente está vivendo? Eu digo por mim. Sim. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho as ambições, eu tenho os desejos, as coisas que eu quero conquistar. Mas eu também tenho clareza daquilo que Deus me chamou para fazer. E que é superior a tudo isso. Né? Sim, só que às vezes, até aquela música do David Keelan fala assim, né? Às vezes eu sou tentado pela vontade de crescer e me torno independente e deixo de simplesmente crer. É claro que você fala assim, tem algum mal de eu trabalhar, de eu querer conquistar, de eu querer crescer? Obviamente que não. Mas o que Deus já falou ao meu coração, ao seu coração e ao seu coração? Será que quando a gente está passando por um momento que Abacuque passou, Sim. não é Deus que está apertando ali para que a gente saia da coluna do meio ou saia da mão do mal e volte para a mão de Deus e para a vontade dele? Acho que esse é um ponto importante de reflexão. Porque a gente realmente, né, e os ventos de doutrinas nem sempre são doutrinas religiosas. Os ventos de doutrinas podem ser o egocentrismo, o antropocentrismo, não é? O jeito homem de confiar na sua própria força, que daí se assemelha ao povo babilônio, que aqui está falando. Eles não adoram a outro Deus, eles adoram a sua própria força. Eles confiam tanto em si mesmo que chega a ser uma adoração, né? Ó, eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Né? Então mostra um povo egoísta, egocêntrico, muito seguro dos seus poderes e forças humanas de guerra. Enfim, às vezes nós vamos nos perdendo em meio a tudo isso. Né? De repente chega numa universidade, acaba e abandona a fé rapidamente, troca pela ciência, nada contra a ciência, muito pelo contrário. Mas eu creio que nada pode ser nada. Nenhum projeto de empreendedorismo, nenhum curso de universidade, nenhum concurso público, nada que seja complexo ou simples, né? Se isso começa a substituir essa essência, algo tão que a gente a essência mesmo, né? Algo que seja primário da nossa promessa com Deus, se tem alguma coisa que começa a cobrir, substituir, sobressair, isso também pode ser um vento de doutrina, e isso pode ser também o começo de uma apostasia da tua fé. Sim. Porque ela está misturada já. Até porque o inimigo nunca vai mostrar coisa ruim para substituir. Não, é inteligentíssimo, né? Isso é um tributo aí, ele sabe muito bem como arquitetar as coisas. A gente, lá na infância, os desenhos, com os filmes, a gente pensa que o inimigo vai vir apresentar algo vestido de forma ruim e te levar de uma vez para a desgraça. Não, é aos poucos. Um passo de cada vez. E um ponto que eu quero só colocar, até para facilitar para que todos estão vendo, ou você falou bonito do egocentrismo e do antropocentrismo. Eu fico até com medo dessas palavras, porque eu não sei se elas estão corretíssimas. Não, né? Mas a palavra está certa, mas os significados, né? Eu quero explicar para Dona Maria, que pode estar nos ouvindo. Sim. O egocentrismo. O que é o egocentrismo? É quando eu ponho as minhas vontades no centro da minha vida. Sim. Não interessa a vontade do outro, não interessa a vontade de Deus, não interessa a vontade de nada além da minha vontade. Isso é egocentrismo. Qual é a diferença para o antropocentrismo? É quando eu coloco o homem. Sim. Se Deus está falando que é errado isso, que é pecado aquilo, mas o homem diz, mas isso aqui é bom para mim. E eu fico com aquilo que o homem diz que é bom, porque qual que é o problema? O que tem fazer isso, fazer aquilo? E aí eu ponho o homem no centro e não o que Deus está falando, a gente está vivendo o antropocentrismo. Uma grande alavanca para os falsos profetas. Perfeito. Hoje a teologia do homem no centro do coração de Deus... a internet está varrida. É uma porta para o inferno de forma larga. Coisas absurdas que você se constrange em saber que existe. Aí alguém vai perguntar nos comentários se estiver vendo esse vídeo até nesse pedaço. Até porque é o primeiro, pode ser que eu esteja vendo. Mas se um dia Deus colocar a mão, soprar o nosso vídeo e ele for para várias milhares de pessoas... O que nós temos contra essa teologia do homem no centro do coração de Deus? Até porque existem pregadores famosos que
vivem dessa teologia. Só não assumem. Mas falam bastante. Né? Porque o que acontece, gente? A base do evangelho, quando a gente vive na nova aliança, a gente vive a base do evangelho. Sim. A base do evangelho não é Deus abraçando a pessoa e fazendo as vontades dela. A base do evangelho é negue-se a si mesmo. Uhum. Se alguém der um tapa na sua face, dê a outra. Se as pessoas não entendem o contexto histórico disso aqui, se um soldado romano, que por lei ele podia obrigar um escravo hebreu a caminhar 1 milha. Assim, eu tô indo pro sul e o soldado tá indo pro norte. E o soldado olha assim, larga tuas coisas aí e leva a minha. Ele tinha que andar 1 milha para lá e depois voltar. Uhum. E aí Jesus fala, não, então se ele mandar 1 milha, você dá a segunda. E se ele pede, né, um cobertor, um afago, você dá a capa. Quer dizer, o evangelho genuíno de Cristo é de total e pura negação do nosso eu, da nossa vontade. E pregar contra si mesmo. Sim. Porque aí vai entrar aquela que é moda, dizer, você não tem então pecado, você é santo, você é perfeito. Muito pelo contrário, se a gente começar a falar das nossas falhas e pecados, você desliga aí agora, que todos somos iguais, parecidos. Mas a todo momento a gente precisa permitir que a palavra dele nos confronte, porque se isso não acontece, aí já tem um grande problema. E é dolorido, né? É dolorido. Assim como se para Abacuque estava sendo dolorido pensar que Deus estava inativo, em silêncio, ausente, também para ele foi dolorido ouvir a resposta de Deus. Com certeza. Que a gente vai ver já na sequência. Sim. E isso é muito importante a gente entender. Porque também tem uma outra coisa nessa teologia de não julgue. Uhum. Pessoas distorcem. Se você não tem moral porque você tem pecado, você não pode falar. Então, gente, a gente só pode então aprender com Jesus, que foi o único que não teve pecado. Sim. Todos os outros que ensinaram na palavra de Deus eram homens pecadores como nós. E Paulo, então, que era pior que o Pedrinho Matador antes da conversão. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Guilherme de Pádua, que cometeu aquele perverso crime contra a Daniela Pérez. E quando eu falei pra minha esposa que eu tava falando com ele, ela não gostou muito, mas eu fui explicando pra ele, porque quero ouvi-lo. Claro. Porque ele fez algo que é condenável, detestável, pagou por isso. Se ele pagou pouco ou muito, aí é um problema jurídico que a gente não vai entrar. Com certeza. Mas segundo a lei brasileira, ele pagou. E mostrou uma mudança de vida. Ele morreu alguns, né? Teve um infarto fulminante, morreu. Mas eu conversei com ele. E ele falou, olha, ele até fala no Ratinho que ele sente muito pelo que ele fez. Sim. Mas que se não fosse isso, ele não teria tido um encontro com Deus. Quando ele falou isso, eu lembrei de Paulo. Pois é. Paulo, que era Saulo, ele apedreja Estevão, ele mata cristãos, ele persegue um monte de gente, faz barbáries. E ele, olha que interessante, se ele não fosse esse Saulo horrível, ele nunca teria sido Paulo, o cara fantástico. Porque o que a voz, a gente sabe que é Deus, ou que é a voz de Cristo, fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí que entra a esperança do evangelho. A regeneração das minhas falhas. A regeneração dos meus atos, de qualquer ato de pecado. Não há diferença alguma. E aí que entra as boas novas e a boa notícia do evangelho, que é regeneração. Perdão dos pecados. Né? Quando a gente fala então sobre os evangelhos. Então veja só, é só sentar e ler a Bíblia, porque já está ali escrito. O problema é que hoje as pessoas não estão abrindo a Bíblia, estão passando essa responsabilidade, exatamente como você colocou, para o homem que elas adotaram para si, criaram para si uma imagem equivocada de um homem, de um líder, e elas colocam toda a sua esperança e fonte, usam esse homem como fonte. Deixa eu só ver essa luzinha. Tá acesa aqui, ó. Né? E entra o antropocentrismo, né? Vai colocar o homem no centro, e o pior ainda é colocar o homem como, de fato, um guru. Aí que é o que as grandes religiões do mundo fizeram. Né? A gente poderia citar todas elas, que elegeram para si um guru. Né?
um libertador. Um libertador. Um Moisés. Exatamente. Né? E isso é interessante a gente pensar. E daí não dá pra fazer isso versão 2.0, né? Ano 2023, não tem como. E é muito importante a gente pensar assim, porque algumas pessoas vão ouvir esse corte e vão falar assim, mas vocês dois têm filhos. E se um cara fizesse isso com o seu filho? Você teria essa mesma visão? Aí eu vou responder por mim, aí você responde por você. É muito difícil pensar nisso. Muito. Muito. Cara, encostar na minha filha, fazer ela sofrer, até tirar a vida dela. É impensável até. Né? Chega a ser algo repugnante. Se eu sou filho de Deus e creio na escandalosa, maravilhosa graça, ok? Não estou dizendo que vai ser fácil. É igual o filme A Cabana. Sim. Não é fácil, seria muito dolorido, seria assim algo que me obrigaria Claro, eu digo para você como homem hoje, se eu vejo no ato, se eu ponho a minha mão, a chance de fazer uma bobagem é muito grande. Claro. Mas com o tempo passando, né, e me entregando para entender o que Deus poderia ter feito naquela situação, o porquê fez aquilo, se eu acredito, eu tenho um vídeo de um pastor americano que um serial killer que matou 40 mulheres. Lá nos Estados Unidos eles colocam frente a frente a vítima e o bandido. Eles falam assim, eu te odeio, eu não sei o quê, que você morra, porque ele vai ser condenado à prisão perpétua ou à morte, eu não sei qual seria a condenação. E aí um pastor americano fala assim, o cara matou a filha dele. Olha, você me colocou na situação mais difícil que alguém poderia me colocar. Porque você levou embora o que eu mais amava, mas a segunda coisa que eu mais amava era minha filha. E o ser que eu mais amo, que é Deus, me ordena te perdoar. E eu digo que eu te perdoo em Cristo Jesus. Quando as pessoas falavam que queriam que ele morria, ele dava um sorrisinho. Quando aquele homem falou assim, eu te perdoo, ele começou a chorar. Porque nós vamos ser levados. Sim. É claro, quero passar por isso? Não. Sim. A gente tem que entender que a vida, ela não é a lógica do ser humano. Ela é uma lógica divina e cada um vai passar por aquilo que precisa passar para aprender algo. Sim. E à medida dos desafios, você vai ser provado dentro de tudo que você crê e daí vai dar essa resposta. Diante de vários fatos, não só esse, o mais gritante, né, que possa parecer, mas os mais simples do dia a dia também. Né? Então é sempre bom a gente pensar isso, que a gente não se coloca aqui numa posição de superior, porque quando a gente começa a falar sobre a palavra de forma como ela está escrita, as pessoas confundem, né? E aí... Confiança com superioridade. Exatamente. Então acontece isso, né? Todo esse politicamente correto criado para enganar as pessoas. Né? Não julgue, não fale, você não ama, você condena, a igreja é isso. Não, a gente fala o que está escrito na Bíblia e a gente sempre fala, existe a boa nova, boa notícia, que é sim amor supremo, escandalosa graça, que é a salvação em Cristo Jesus. E a gente não pode esquecer que toda essa bagaça de vida religiosa começou porque Deus pede o filho de um cara de mais de 100 anos, o único filho que era uma promessa, e ele se mostra com fé para entregar o filho. E só estamos aqui no paralelismo do Moriá e do Calvário, porque ali no Moriá o filho se liberta e no Calvário o filho é entregue. Porque através de uma quase morte, tudo começa. E através da entrega de um ser inocente, sem pecado, nós estamos aqui e temos a justificação para entrar no céu. E a gente poderia parar por aqui, se encerrasse o texto, dizendo sobre o quê? Obediência. Obediência. O plano de fundo, tanto desses dois exemplos que você utilizou, né, é a obediência de quem ouviu a voz de Deus. E toda vez que o cenário é como o de Abacuque, é porque a desobediência entrou. E qual que é das características do homem caído? É a desobediência. Bom, isso é o princípio, né? Então, se a gente anda em desobediência constante, infelizmente, as consequências, elas vêm já
pagamento sempre chega, no teu dia a dia mesmo, na tua vida como um todo, e também na eternidade. E aí, eu gosto de pensar assim, nós temos 2 tipos de pecados. A mentira, porque foi dado um pai para ela, e o resto é desobediência. Porque se está na Bíblia, todo o resto dos pecados está na Bíblia. Quando você desobedece, você comete esses pecados. Mas vamos lá, que se deixar, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Deus enfatiza a importância da fé e da confiança em meio à adversidade e promete punir a Babilônia por sua própria impiedade eventualmente. Vou dar uma lida aqui no texto, Sim. Que daí acho que vai nos mostrar onde está. Deus sempre... tu sempre exististe, ó Senhor. Ó meu santo Deus, tu és imortal. Aí Abacuque, né? Falando com Deus, né? Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolhestes os babilônios e lhe deste forças para nos castigar. E aí entra de novo o questionador Abacuque. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe. Pois os babilônios pegam outros povos, como os pescadores pegam peixes, com os seus anzóis e redes, pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Então olha o prazer do povo babilônio. Oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito do que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Então encerra o capítulo 1 fazendo perguntas, né? Como se Abacuque fosse o roteirista de um programa de perguntas e respostas, né? Presságio do terror. E ele faz muitas perguntas, ele é questionador e bastante persistente, né? A gente vê esse atributo aí para Abacuque, né? E aí vai falar Deus enfatizando a importância da fé e confiança em meio à adversidade, que eu acredito que já começa a entrar no capítulo 2 do livro de Abacuque. E isso é interessante a gente pensar, né? Que Deus sempre vai pôr a gente num momento difícil, de desafio, de adversidade, para que a gente possa... Não é testar a fé, eu não gosto dessa expressão. É para a gente exercitar, exercer a fé. Lembrar que tem um Deus que pode nos livrar. No tópico 6, porque a gente não vai entrar ainda hoje no capítulo 2, o Abacuque reconhece a soberania e a justiça de Deus, mas permanece confuso sobre o método de punição que Deus escolheu. Foi o que você acabou de ler. E no outro tópico, vamos pegar esses dois que a gente já fala junto, o capítulo termina com Abacuque expressando sua confiança em Deus, independentemente das circunstâncias e do destino final de Judá. Então, eu acho que isso é o importante. Ele começa o capítulo desesperado, questionando os métodos de Deus, mas ele termina o capítulo falando assim: Deus, olha, eu não entendo, eu não sei o porquê, eu não sei as razões, mas se o Senhor está fazendo, é porque o final vai ser o melhor final possível. E de novo ali mostra, né, que nós não podemos misturar as coisas, porque Abacuque vem questionando o tempo todo, mas em nenhum momento ele ousa pensar que Deus não existe, por um exemplo, ou que Deus não esteja no controle, né? Ele reconhece ao final do capítulo, e depois lendo a gente vai entender mais ainda que ele reconhece desde o princípio. Então são duas coisas opostas. Ele é um questionador, mas ele nunca é um agnóstico, ele nunca não tem um comportamento ateu
com relação ao Deus que ele serve e crê e tem a sua fé voltada para esse Deus. Lembrando que questionar não é um problema. Não é um problema. Desde que o questionamento seja justo, seja verdadeiro. Antes de eu ter um entendimento mais profundo da Bíblia, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa fé, né? Não é de um dia para a noite também. Sim. Por isso é importante a gente sempre estar buscando conhecimento bíblico. Eu até pensava que fazer perguntas para Deus fosse errado. Fosse um problema. Né? Mas não é um problema. Sim, não. Desde que elas não sejam para macular a glória de Deus, né? Provocativas no sentido de será que o Senhor é Deus mesmo? Não, esse é o tipo de pergunta que não se faz. Mas quando você questiona, você não está entendendo, você está com dor, você está desesperado, você não vê uma luz no fim do túnel e Deus... Por que isso está acontecendo? Eu não tenho mais para onde correr. E eu confesso para você conhece minha história dos últimos anos, em muitos momentos onde eu não via cidadania, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Sim. Você me chamou, me levantou, me restaurou, me trouxe aqui, e agora? E agora? E aí, né? Me dá pelo menos uma luz para acalmar meu coração, porque eu tô perdido, eu tô aqui, mas em nenhum momento, é que eu nunca entendi isso aqui, mesmo antes de fazer teologia e me aprofundar na Bíblia, eu nunca entendi o cristão que se desaponta com alguma coisa que acontece e ele se afasta de Deus. Uhum. Daí Paulo vai falar, né, que alguns vão ficar sempre no leitinho, né, ou alguns não querem nem isso mais. Porque não faz sentido para mim. Porque acabam não mergulhando, não aprofundando, não persistindo, não indo um pouco mais adiante, não buscando a doutrina, a palavra, e aí que volta lá no início da conversa, né? Isso aí é presa fácil para falsos profetas, para pessoas apóstatas, pessoas que já entram no nível de escarnecimento, pessoas que se perdem assim de uma maneira extraordinária, eu diria, uma maneira lamentável. Né? E eu acredito que a gente está chegando ao fim, né? E resumindo sobre esse livro de Abacuque, sobre a história, né? O contexto histórico de Abacuque, que era viveu num período de muita instabilidade na história de Judá. A gente está falando sobre Judá o tempo todo também. E esse livro, né? Que foi escrito ali no século 7 a.C. Então a gente está falando aí de, né, provavelmente durante o reinado do rei Josias, né? Lá por volta de 609 a.C., então estamos falando de quase 2.600, 2.700 anos de história, né, para a gente trazer essas informações aí aqui, para ajudar, para a gente a entender. Por que o contexto histórico é importante? Para que a gente tenha até comprovação científica de que isso aconteceu de verdade. Claro. Né? Passando aqui para a gente já se encaminhar para o final da parte do contexto, o Império Assírio e o Império Babilônico, eles eram as potências estrangeiras. Sim. E todo mundo estudou sobre os babilônicos e os assírios na escola. Uhum. Claro que Judá, nessa época, a gente não estudou na escola sobre Judá, mas a gente estudou sobre os métodos assírios e babilônicos. Sim. E Judá estava ilhada, né? A gente poderia dizer, no meio dessas grandes potências, né? Estava sendo exprimida literalmente. Né? E essa é a verdadeira opressão. Né? A gente passando aqui... e aí vai um resumir, da né? crise religiosa e moral em Judá na época. Muitos líderes religiosos, pessoas comuns, estavam se afastando da lei de Deus e adotando práticas religiosas pagãs. Muito semelhante. Então, esse era o contexto do porquê que tudo isso aconteceu. Não foi porque Deus acordou assim, eu quero judiado um pouco. Sim. A gente vê isso na internet o tempo todo. Sim. Tem uma revelação, tem uma bênção, tem uma oração, mas me faz um pix aí de R$50. Compre o negócio tal, passe. Uma superstição, é uma mistura, é uma mistura de várias religiões, né, tentando misturar isso numa religião cristã e vendendo literalmente, né, com preço, com taxas mesmo para o povo. E o povo, por falta deste conhecimento que a gente propõe trazer aqui, por falta dessa maturidade espiritual, de não esperar a vontade de Deus, o tempo, a resposta, ou de quererem ouvir algo que lhes massageie o ego, que só seja favorável, né?
por conta deste homem egocêntrico, né, que só pensa no seu próprio estômago, por conta deste homem antropocêntrico, né, e você já definiu bem na linguagem simples de entender, é que a gente vê muita semelhança com o que está acontecendo hoje. Porque o que a gente vê hoje é assustador. Sim. Assustador. Por que eu gosto da aplicação prática? Para a gente ajudar toda essa sopa de letrinhas, para que você que está nos assistindo leve alguma coisa para o seu dia a dia. E se a pessoa pudesse, quisesse, ela poderia fazer a sua aplicação prática, de acordo com o que entendeu, que leu na Bíblia, e escrever para nós ali, né? Sim. Busca por respostas diante das dificuldades, se a pessoa pudesse fazer um exercício, né? Igual um exercíciozinho ali de aplicação. A paciência. Comentários pra gente te ajudar. A paciência é algo muito bonito, né? Eu admiro as pessoas pacientes, tenho tentado trabalhar bastante na minha vida a questão da paciência, mas isso a gente encontra muito nas pessoas, principalmente mais velhas, tem bastante maturidade, experiência de vida. Às vezes a pessoa é analfabeta, mas ela é muito sábia, né? Então... Porque é muito legal a gente pensar só nisso aqui pra gente entender que isso que a gente aprende com Abacuque, naquele cenário que ele tá. Eu duvido que alguém que está nos assistindo aqui tá num cenário semelhante ao dele. Pode estar com algo parecido, mas igual, mas a pressão não. E ele mostra para que a gente tenha confiança na soberania de Deus. Sim. Certo? E a responsabilidade, né, em confrontar a injustiça. Porque só falar de injustiça, só reclamar é muito fácil, mas e a responsabilidade? O que é injusto e o que é justo e eu acho que é injusto e eu não quero passar? Sim. Poxa, aquilo que eu falei, Deus me mostrou um caminho, eu tô fugindo do caminho que ele me mostrou. E ele arrochou, tá sendo injusto. Será que é injusto? Responsabilidade em confrontar a injustiça. E é no dia a dia, né? Existem as leis, existe a lei de trânsito, existe o Código do Consumidor, existem as leis, então como que você vê que a pessoa está cometendo uma infração? Porque ela está transgredindo aquela lei. Né? Então, quando um cristão está transgredindo a lei do Senhor, e a graça só existe por conta da lei, né? A gente precisa sempre pensar nisso também, né? Então, enfim, se a gente está saindo fora da palavra, você está transgredindo. Aí você falou uma coisa muito importante para a gente fechar, que é assim, mas a gente está na nova aliança. Engraçado que as promessas de Samuel, de Isaías, de Jeremias, todo mundo quer que fica lá na velha aliança. Mas cumprir os direitos da velha aliança todo mundo quer, mas os deveres as pessoas querem abrir mão. Evitam, né? Não, a Bíblia é um livro completo. Sim. Claro que tem coisas específicas, tem. Para um momento específico, para um povo específico, sim. Mas os seus princípios morais e de crescimento, ele é completo. E é por isso que o canal tá aqui, para a gente destrinchar a Bíblia passo a passo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. E é uma jornada que tem começo, mas a gente não sabe se vai ter fim, porque a Bíblia ela é gigantesca, ela é ampla, ela é rica, ela é interminável. Então, fica aí a dica, né? Espero que eles tenham gostado. Vamos parar de cansar o povo? Vamos. Deu 1 hora. Se você quiser contribuir, compartilhar, perguntar, a gente está à disposição. Sim. Eduardo, obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. E curta, compartilhe e a gente se vê por aí. Muito obrigado. Até o próximo capítulo 2 de Abacuque. Até mais.